Olá, aqui é o Rafael e hoje eu quero falar um pouco sobre repensar, repensando conceitos. Eu não quero fugir muito de história por conta da maratona de história que eu tô fazendo aqui de vídeo. Mas como eu tô um pouco parado em relação ao próximo assunto, eu vou dar uma pausa rápida para fazer esse vídeo aqui. O último vídeo foi sobre as cruzadas e a China antiga. Foi muito legal. São dois assuntos que vale a pena estudar mais a fundo. As cruzadas renderam muito material histórico. Mas sobre esse vídeo, aqui nesse vídeo, eu queria falar um pouco sobre a gente pensar o conceito de democracia. Eu queria falar sobre isso porque na semana jurídica que teve, na reunião com um juiz e uma mestranda de direito, nem os alunos de direito estavam interessados, né? A sala ficou vazia, mais da metade acabou indo embora. Eu queria saber, mas voltando para agora vamos voltar para a definição de democracia aqui. A democracia é um sistema onde a definição de democracia atual, né? É um sistema onde o povo participa de forma ativa da política. Mas será que é isso que acontece mesmo nos países democráticos? Será que as pessoas estão participando de forma ativa do, da política? Porque o que se tem no Brasil é muitos militares no governo, alguns que se formaram academicamente em colégios e instituições militares e aí acabam se tornando deputados, e eles que já fazem parte de uma classe privilegiada, que são brancos, católicos, que sempre fizeram, sempre estiveram as leis sempre foram elaboradas por pessoas com essa característica e logo foram beneficiados pelos seus antecessores. E aí o governo, o poder chega para o pai, depois é passado para o filho. Você vê políticos com 18 anos recebendo toneladas de votos sem ter feito absolutamente nada, simplesmente porque é filho do cara que já está no poder. Então, as pessoas querem perpetuar o conceito de que o conceito que forma as características do cara que já está no poder quer que continue. Quer que o cara que já tem dinheiro, que é branco e católico, continue no poder, vota no filho dele. Então é uma bolha. É uma bolha muito difícil de ser quebrada, esses políticos de origem militar. E a gente vê o total desinteresse também, até por se estudantes de direito não têm interesse numa reunião jurídica. Pô, imagina as pessoas que estão andando na rua, comuns, que não têm interesse por direito ou por história, né? Fica ainda mais complicado. Então, o conceito de democracia é a participação ativa do povo. Agora, será que existe democracia no Brasil mesmo, de verdade? Ou as pessoas só vão até lá a urna, apertam um botãozinho, aquela urna bonita, né? O sistema de voto brasileiro é o mais bem desenvolvido.
o que tem o melhor tempo de resposta, logo depois de você ver a fotinha e digitar lá o número do seu candidato, algumas horas depois, todo o somatório dos votos do país inteiro já são contabilizados e já se chega a um vencedor, a um eleito. Então a participação do brasileiro na política é super artificial. Ele vai lá no dia da eleição, vota, volta para casa e não participa de nenhuma reunião política, de nenhuma reunião jurídica, de nenhuma reunião acadêmica. As universidades públicas, elas estão ali para fazer parte da comunidade, para todo mundo levantar a bunda e ir até lá e participar, mesmo que você não seja um aluno, mesmo que você não seja um professor, ou que não esteja cursando aquela faculdade especificamente de direito ou de ciência política. Esses temas, esses assuntos que abrangem os seus direitos precisam ter a sua participação, né? É muito importante que você não seja só esse cara que vai lá, aperte o botão e vai embora para casa. Ali você só está dedicando 5 minutos da sua vida à participação. E isso não é uma participação ativa. Isso é uma participação superficial. Você ir lá na urna e apertar o botão, os números e ir embora para casa é uma participação superficial. Então é isso que eu queria. O objetivo desse vídeo é a gente repensar o conceito de democracia. Se é isso mesmo que está acontecendo, é lógico que quando as pessoas vão votar, elas têm a proteção do Estado, elas não podem votar em termos de leis, elas são protegidas, né? Não existe ninguém que vá com uma arma na sua cabeça te obrigar a votar em alguém. Isso não pode acontecer. Mas a compra de voto, a compra a gente oferecendo uma camisa por um voto, um lápis por um voto, ainda existe muito. E esse tipo de gente está traindo a própria democracia do país, né? Uma pessoa que está querendo comprar o voto de alguém está traindo a democracia. Está traindo a democracia, está traindo o próprio país. A própria ideia de liberdade que foi conquistada depois da ditadura. E muitas pessoas foram sofrer os males da ditadura e depois a gente tem um país livre, mas que não é totalmente livre e que as pessoas insistem em participar superficialmente da política, né? De discussões que vão definir o que ela vai poder fazer ou não num futuro curto ou longo. E quanto os conceitos das coisas precisam ser mudados, né? Na reunião que teve sobre o marco civil da internet, é uma coisa que que a reunião foi com um deputado e um mestrando em direito também, para discutir sobre o marco civil da internet. Vou falar um pouco aqui sobre o que foi falado nessa reunião. Marco civil da internet. O Marco Civil da Internet, ele já é considerado a Constituição da Internet, né? Então vou colocar aqui Constituição da Internet.
as características dele, porque ele é importante, porque ele estabeleceria as regras claras com relação ao que um cidadão brasileiro pode fazer ou não pode fazer na internet. O que uma empresa pode fazer e não pode fazer na internet. Uma empresa com marco civil da internet não poderia pegar os seus dados e fornecer para outra empresa, caso você se cadastre num site, né? Que é o que hoje em dia o que acontece, você se cadastra num site, esse site pega suas informações, vende para uma outra empresa. Na semana seguinte tem alguém te ligando na tua casa, perguntando se você quer o serviço tal ou aquele outro, sendo que você nunca forneceu suas informações. Você fala, pô, como é que essa pessoa sabe meu telefone? Como é que, da onde essa empresa tirou que meu telefone é esse? Como é que sabe? E como é que sabe que eu sou estudante de tal curso ou que eu estou interessado em tal produto? É troca, venda de informação por parte de algumas empresas, quando você se cadastra e aceita aqueles termos de uso que a gente não lê. Então a Constituição da internet, a intenção é que seja flexível de ser alterado. O que quer dizer isso? Quer dizer que os textos que regem as leis não são tão difíceis de ser alterados quanto a Constituição da República, né? A Constituição brasileira, que você tem que existem emendas, você tem que propor uma alteração que vai percorrer toda a Câmara, vai percorrer todo o meio político, precisa ser aprovado, vai levar muito tempo para ser aprovado. Então aqui a gente tem uma flexibilização maior em relação à alteração dos textos. Existem empresas já vindo para o Brasil que precisam que usam a internet como plataforma, né? Existem as operadoras de banda larga e existem empresas que trabalham, por exemplo, com vídeo em demanda, vídeo on demand, aqueles de streaming que você paga uma mensalidade e você pode assistir ao catálogo de filmes, e esses filmes consomem muita banda, mas se a pessoa está pagando por ela tem o direito de consumir. Alguns deputados, um do PMDB e um do PSD, são a favor da taxação, que essas operadoras deveriam ter o direito de cobrar uma taxa por vídeo streamado dessas empresas fornecedoras de conteúdo, como a Netflix, por exemplo, né? Então, o seu serviço de banda larga cobraria uma taxa por filme, caso a Netflix fosse vincular esse filme para você através do serviço de banda larga. Enfim, é uma complicação, uma taxação que complicaria a vida das empresas e do consumidor, porque esse valor seria repassado, com certeza. Atualmente a mensalidade da Netflix está uns R$ 15, isso teria um valor muito, muito elevado, com certeza seria muito mais alto que isso. Então, o Marco Civil da Internet, ele fala sobre dados cruzados, sobre a privacidade do usuário. Isso aqui eu estou descrevendo as características de forma geral. Tem o texto todo.
se acessar o site Marco Civil da Internet, que foi o Marco Civil da Internet foi criado pelo Ronaldo Lemos, que é o diretor da Creative Commons, né? A Creative Commons ela flexibilizou as leis de direito autoral. Quando você coloca a sua obra sobre CC, Creative Commons, você está possibilitando outra pessoa utilizar a sua obra de forma mais flexível, sem ter que pedir uma autorização sua. E aí você estabelece a categoria que você quer. Se é livre para uso pessoal, livre para uso comercial, inclusive. Você formaliza a utilização do seu conteúdo por terceiros de forma mais simples. Então, o Marco Civil da Internet foi criado pelo Ronaldo Lemos. O relator é o Molon, deputado Molon. Aqui eu falei de uma forma bem geral, mas no site do Marco Civil as coisas estão mais claras, os textos estão de cada categoria está mais especificado e é possível acompanhar as notícias da aprovação dessa lei. O próprio criador da internet, quando entrevistado, ele disse que porque tem muitas pessoas que prezam por total liberdade, acham que não é melhor não existir leis na internet. Mas o próprio criador da internet se colocou a favor da criação, porque quando ele criou a internet, ele disse que não pensaria que ia se tornar essa coisa grandiosa que é hoje em dia. É fundamental para empresas e para as pessoas, né? O dia a dia. Então ele disse que não seria, ele não teria pensado ainda nisso, mas que seria importante delimitar algumas regras, como por exemplo, atualmente tudo que você coloca no Facebook é do Facebook, correto? Tudo que as fotos e os textos que você publica não são mais seus. Você está utilizando a infraestrutura do Facebook e o Facebook se torna proprietário. Você está usando apenas para veicular. Você está cedendo seus direitos sobre seu texto para fazer parte da rede do Facebook. E por isso o Facebook vem ganhando muito poder. Porque a quantidade de conteúdo é muito extensa que tem sido publicado no site. Então, o Facebook tem crescido a ponto de se tornar tão grande quanto o Google. O Google é grande porque ele organiza todos os sites que estão na internet. Então, se ele fica fora do ar, você vai ter dificuldade de buscar, pesquisar informação. Né? Porque a gente não sabe o site específico que está a informação. A gente não pode pegar e digitar lá www.x.com.br, porque nós não sabemos o site que está a informação. Então, a gente tem que ir no Google e buscar. A partir do momento que o Facebook começa a ter domínio de conteúdo muito grande, apesar desse conteúdo não ser grande coisa, né? Conteúdo compartilhado no Facebook geralmente é completamente dispensável. Não é uma coisa que se deixar de existir vai fazer uma falta extrema. O conteúdo do Facebook é mais pessoal, são fotos pessoais que se sumissem de uma hora para outra causariam
deixaria as pessoas sem ter onde buscar, né? Por exemplo, algumas pessoas fazem o Facebook de repositório colocando todas as fotos pessoais lá. Se aquilo sumisse, a pessoa ia ficar sem as memórias dela, vamos dizer assim. Então o Facebook ele afeta mais as emoções das pessoas, né? Enquanto o Google ele afeta o conteúdo científico de uma forma geral. Você tem acesso a muito conteúdo honesto, completo, científico, acadêmico no Google. E isso faria muito mais falta, né, do que se o Facebook sumisse, por exemplo. Bom, acho que eu já falei bastante. Vale a pena pesquisar sobre o Marco Civil da Internet e acompanhar os rumos que o Marco Civil vem tomando, apoiar a aprovação dessa lei, que ainda não foi aprovada, ainda não. Existe o projeto ainda do Marco Civil da Internet, ele ainda não é efetivo. E vale a pena você perceber os deputados e o posicionamento deles. Se eles estão a favor e por que motivo dos internautas, ou se eles estão a favor das grandes corporações e da maior taxação da rede e por que motivos, né? É importante saber, porque cada deputado tem os seus interesses. Agora, o interesse, e é um direito dele, ter o interesse de ser a favor do que ele quiser, né? Agora, cabe aos eleitores acompanhar o que o deputado está fazendo, se corresponde com seus objetivos, com seus desejos ou não, né? E saber o nome e o partido direitinho desse deputado, para uma futura eleição você reeleger ou não este político. Então é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo já está com 22 minutos. Até o próximo vídeo. Tchau!